O pai ficou todo feliz. E o Senhor disse para ele: não é para contar para ninguém. E como ele tinha a língua maior do que a gravata dos pastores mais antigos, Deus sabia que ele ia contar. Então o Senhor disse assim: eu vou te contar um segredo, porque eu vou te deixar mudo de qualquer jeito. Esse menino, embora seja seu filho biológico, eu darei o nome a ele. Não vai ser você nem a sua mulher. Eu colocarei o nome dele. E o nome dele será João. Então pense numa criança que vai nascer por vontade divina, e o próprio Deus vai colocar o nome nessa criança. A mãe dele engravida, e ela está lá com a sua barriga já no 6º mês de gravidez, e ela recebe a visita de uma prima. A prima dela vai se tornar muito famosa daqui a pouco. A prima dela está desposada por um certo José, um velhão já, mas a prima dela é jovenzinha, que também estava grávida, só que estava com 3 meses antes da prima que ela vai visitar. Então essa Maria, quando chega na casa da sua prima Isabel, faz aquilo que as mulheres fazem: dão um abraço e 3 beijinhos. E quando elas dão um abraço e 3 beijinhos, a barriga de Maria encosta na barriga de Isabel, e acontece um fenômeno. A Bíblia diz que o bebê que estava dentro da barriga de Isabel, ele fica cheio do Espírito Santo. Não vou falar de novo, porque você não entendeu. O bebê que estava dentro da barriga, ele fica cheio do Espírito Santo, e ele salta dentro da barriga da mãe. E eu pensava que eu era pentecostal ainda. Como eu prego há mais de 30 anos, eu me lembro que uma vez eu estava num culto e eu vi uma criança de 3 anos profetizar. Eu falei: essa criança ganhou de mim, porque eu fiquei cheio do Espírito Santo com 13 para 14. Ela com 3 anos já era cheia do Espírito Santo. Aí eu leio a Bíblia e encontro um bebê que não nasceu ainda, está na barriga da mãe dele, tem 6 meses de vida, e ele já fica cheio do Espírito Santo. É por isso que nós somos contra o aborto. É por isso que nós não aceitamos que um bebê seja assassinado dentro do ventre da mãe, porque possa ser que ele será no futuro a boca de Deus falando com os homens. Então ele é escolhido por Deus, ele fica cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe, e essa criança vai nascer. Logo depois nasce o seu primo, que vai se tornar o homem mais famoso do mundo, o nome mais lindo que já existiu nessa terra. O primo dele é Yeshua, que nós conhecemos como Jesus. E só para os desavisados, ele está aqui dentro nessa noite. De repente, todos nós conhecemos a história que antecede o nascimento desse menino chamado Jesus, quando reis saíram do Oriente Médio e em busca de uma revelação, porque uma estrela cortava o céu, e eles vão seguindo a estrela, e a estrela de repente para sobre uma cidadezinha chamada Belém, e é lá nessa Belém que vai nascer o nosso Salvador. Então esses reis, antes de encontrarem o menino, eles vão pedir autorização para Herodes, porque eles eram estrangeiros e tinham que pedir autorização ao rei. E quando vão pedir autorização ao rei, comentam com ele o que vão fazer ali. Viemos de longe para adorar o menino rei que vai nascer aqui. Herodes ficou apavorado, ficou com medo do seu reino ser dividido, e disse àqueles homens: quando vocês encontrarem o menino, voltem aqui e me contem, porque eu também quero ir adorar essa criança. Quando esses 3 homens encontraram o bebezinho Jesus, receberam por revelação divina que eles não deveriam voltar a Herodes, porque Herodes estava enciumado. Passou o tempo. 2 anos depois, um dia o Herodes está sentado no trono, e Satanás vai no ouvido dele e faz ele lembrar da história. E Herodes pergunta: o que foi feito daqueles 3 homens que vieram me visitar? Não voltaram aqui? E alguém disse: não voltou. E eles, será que encontraram esse menino rei? E alguém diz: há histórias pela cidade de que eles levaram ouro, incenso e mirra para uma criança que nasceu dentro de um estábulo. Herodes, possesso por demônios, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Nesses de 2 anos para baixo estão incluídos Jesus Cristo e João o Batista. João o Batista só não morre porque a mãe dele e o pai dele tinham parentes que eram beduínos, que eram aqueles que moravam no meio do deserto. Então, ao saber que Herodes vai começar o massacre dos infantes, envia um menino para morar no meio do deserto, para morar no alto daquelas montanhas. Quem já foi a Israel sabe do que eu estou falando. No meio do nada, perto de lugar nenhum, onde o sol chega a 55 graus na sombra às 2 horas da tarde, e de madrugada, lá pelas 2, 3 da manhã, vai abaixo de 0.
a temperatura. É lá que esse menino vai ser criado. E quando ele é entregue na mão desses beduínos, a mãe só dá um recado para eles: esse menino não pode comer qualquer coisa. Essa criança tem uma dieta que não foi dada por homens, foi dada pelo próprio Deus. Esse menino só pode comer gafanhoto e mel silvestre. E a primeira vez que eu fui em Israel, besta de tudo, brasileiro, cheguei numa feira e disse: vocês têm uma fruta chamada gafanhoto? Mas riram tanto de mim, porque eu aprendi que o fruto que ele era uma fruta chamada gafanhoto. E lá eu descobri que não era fruta porcaria nenhuma, era aquele bicho mesmo. Só que o gafanhoto de lá, ele chega em fase adulta a ser do tamanho da palma da mão de um homem maduro. Pense no tamanho de um bicho. A carne é horrível, tem proteína, mas o gosto é horrível. Por isso o mel, para aplacar o gosto amargo daquele bicho. É assim que ele vai crescer. Como ele foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe, ele não é só um homem, ele é um homem chamado de Nazireu. Diga comigo, Nazireu. Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Alguém escolhido no ventre da mãe para uma missão específica. A Bíblia Sagrada inteira só tem 3 nazireus. Começa um no Velho Testamento chamado Sansão. No Novo Testamento temos João Batista e Jesus chamado o Cristo. Esses 3 homens eram nazireus. Por isso nenhum deles cortava o cabelo. Por isso nenhum deles passava navalha sobre a sua barba. Por isso nenhum deles deveria beber bebida forte. Só o Sansão que não respeitava isso. Pensa num homem que bebia até entornar o caldo. Quando ele estava lá na cidade de Gaza, bebeu tanto que desmaiou de tão bêbado que estava. E eu dou risada, Charles, quando eu vejo os filmes e eles mostram um Sansão que parece o Arnold Schwarzenegger. 2 metros de altura, peito viril, másculo. Nada disso, a força de Sansão não estava nos bíceps dele. Pelo que eu entendo, Sansão devia ser barrigudo, porque todo cachaceiro é barrigudo. E ele era cachaceiro. A força dele não estava nos músculos. A força dele estava quando o Espírito Santo descia sobre ele e usava ele para uma obra gigantesca. Mais ou menos como eu penso que Deus pode fazer essa noite aqui. Descer sobre você e te levantar para uma obra especial. Quem acredita nisso pode dar mais um glória a Deus. Então ele tem uma comida diferente. Só que João Batista também tem uma outra coisa que só ele, e na Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis a Apocalipse, mais um homem tinha. Pergunte o quê? Deus não foi só o mestre cuca dele. Deus não preparou só a comida para ele. Deus também foi uma espécie de alfaiate. Deus desenhou a roupa de João Batista. João Batista não usava roupa feita de pano. O Senhor foi quem desenhou a roupa dele. Ele usava roupa feita do pelo do camelo. E quando eu era jovenzinho eu pregava que a roupa dele era da pele do camelo. Aí até que alguém falou assim: impossível, porque a pele do camelo no sol ela vai secando, vai esturrir e mata a pessoa apertada. Então não era da pele, era do pelo do camelo. E na Bíblia Sagrada só tem mais um homem que usava uma roupa assim. E antes de falar o nome dele eu vou desenhar a história, depois você vai lembrar. É no Velho Testamento. Tem um rei que está morrendo. Esse rei chamou os adoradores de Baal e disse para eles: subam até Baal e perguntem se eu vou viver ou se eu vou morrer. O templo de Baal ficava no meio das montanhas, no deserto. Dava 30 dias da cidade até o templo. Os homens saíram de manhã. No finalzinho da tarde, os homens voltaram para dentro do templo, para dentro da casa do rei. Entraram no quarto. O rei apavorou e disse: mas já chegaram? Nós nem fomos. E por que vocês estão fazendo aqui? É porque no meio do caminho encontramos um homem. E daí? Esse homem parou a gente e disse assim: porventura não há Deus em Israel para que o rei o procure? Como o rei mandou vocês procurarem a Baal, voltem e digam ao rei: do leito em que ele subiu ele não descerá, certamente morrerá. O rei sentou na cama, olhou para eles e fez a pergunta que qualquer um faria: qual é o nome desse homem? E os mensageiros disseram: a gente ficou com tanto medo dele que nós não sabemos o nome dele. Aí o rei fez uma segunda pergunta: qual era a roupa que ele estava usando? Aí os homens disseram: a roupa a gente sabe, porque só um louco usa uma roupa daquela no meio do deserto. Ele não usa roupa feita de pano, ele usa uma roupa feita do pelo do camelo.
O rei deitou na cama e disse: chame o padre para dar extrema unção. Já prepara o caixão, porque, ó rei, só tem um homem em Israel que usa essa roupa. O apelido dele é o Fantasma. Vocês sabiam disso? Pergunte por quê. Porque um dia, quando esse mesmo homem fez uma oração e o céu se fechou por 3 anos e meio sem chover, quando esse mesmo homem foi orar para a chuva vir, ele pediu para o assessor dele: olha no alto da montanha e vê o que tem no céu. O assessor dele voltou e diz: o céu está limpo. Volta de novo, 2, 3, 6 vezes, e não tinha nada. Na 7ª vez vem o assessor dele dizendo: eis que eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o fantasma disse: fala para o rei aparelhar o carro e correr, porque vem uma tempestade aí. O rei, conhecendo esse homem, sabia que tudo que ele falava se cumpria. O rei, em uma carruagem real, puxada por pelo menos 4 cavalos árabes, que corriam numa violência terrível, o rei sai da montanha e corre para o seu palácio. Aí a Bíblia diz que quando o rei entrava na cidade, quem é que está encostado na porta da cidade? O fantasma, o profeta. O profeta veio a pé e chegou primeiro do que o rei. Como isso? Vamos entender quando alguém procura ele para perseguir, para prender. O rei mandou prender esse homem, mandou 50 soldados e um capitão. O capitão chegou diante desse fantasma e disse: homem de Deus, desce tu conosco agora. E ele gritou: se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre ti e sobre os seus 50 soldados. E 51 homens viraram churrasquinho de gato. Como eles não voltaram, o rei mandou mais 50 homens e um capitão. Esse foi arrogante e disse: desce conosco, homem de Deus. Ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo e consuma você e os seus 50 soldados. Aí o rei mandou outra tropa. Aí o capitão chegou e se ajoelhou e disse: ó homem de Deus, para que não morra a mim e os meus, por favor, venha conosco à cidade. O rei está te chamando. Por causa da humildade, o fantasma levantou e disse: podem ir que eu encontro vocês. Aí o homem disse: há de ser que o senhor não fique bravo conosco, mas todo mundo sabe que o senhor não é dono de si, porque quando dizem que o senhor está aqui, vem o seu Senhor do céu e te tira daqui e te coloca ali. E se o senhor não aparecer lá, vou morrer eu e minha família. Aí o fantasma caminhou ao lado deles. O rei está deitado na cama e diz: só tem um homem que tem esse poder. O seu nome é Elias, o tisbita, o homem, o profeta do fogo. Então vejam só, somente 2 homens na Bíblia usam esse tipo de roupa feita de pelo do camelo: Elias, que é o maior profeta do Velho Testamento, e João Batista, o profeta do Novo Testamento. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Chegado o tempo dele abrir o caminho para Jesus entrar, lá vem aquele profeta entrando dentro da cidade. Mas eu quero desenhar ele para você, viu? Imagine alguém que tem o cabelo todo encaracolado, grande e meio endurecido por causa da poeira e do sol. Tem a barba sem fazer. Ao invés de usar roupa de pano, está usando uma roupa feita de pelo de animal. Como só come mel silvestre e gafanhoto, é magricelo. Quero que você imagine essa criatura andando. É ou não é um homem das cavernas? É um Neandertal. Só ele tem aparência de louco. E quando esse louco entra dentro de Jerusalém, as pessoas começam a olhar pela aparência, pela roupa, pelo cabelo, porque não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba, e ainda usa roupa feita do pelo de animal. Ele entra dentro da cidade e começa a pregar. Pense num pregador macio, com uma pregação doce, igual aquelas que você anda ouvindo por aí. Não importa se você é vesgo, você pode muito se parecer com Brad Pitt se entregar a sua vida para Jesus. Não era nada disso. Ele entrou na cidade gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. As pessoas olhavam: que reino é esse? Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E com essa pregação violenta, as pessoas começaram a correr atrás dele, porque as pessoas sabiam que há muito tempo Deus não falava. E se ele pegava pesado e batia, era para se cumprir a palavra, que Deus bate e açoita aqueles a quem Ele ama. Se você estiver numa igreja e o pregador ficar extremamente bravo e começar a puxar a sua orelha, não chame ele de maluco, de desequilibrado e nem de pregador medieval. Incline a sua cabeça e comece a dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala. Principalmente se doer, se ficar desconfortável, é porque Deus, além de falar, ainda te ama.
Dura essas pessoas que escutam o pregador, a pregação entra por aqui, sai por aqui, e a pessoa nem se movimenta no culto. Fica o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia aí, ó. Parece que foi batizado num pote de vinagre. Passa a reunião inteira sendo pentecostal, mas com a boca travada. Segura aí, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Vem para uma reunião e diz que é sensível, mas os olhos ficam secos, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Por isso que Deus às vezes tira um chicote e fala para o pregador, prega. E o pregador prega com vontade. Se isso acontecer, ao invés de ficar triste, falar eu vou sair da igreja, erga a mão para o céu e diz, Jesus ainda ama a sua igreja e Ele ainda fala conosco. Posso ouvir um glória a Deus por esta palavra? Maravilha. Esse é o profeta João Batista. Não bastasse ele pregar para as multidões, as pessoas gostavam de ouvi-lo, mesmo sendo um homem tão insensível. Para alguns, não tinha gentileza nele. Conta a história que um dia o rei Herodes inventou essa história de governo populista. Foi Herodes que inventou essa história do governante, ao invés de falar só com o alto clero da sua cidade, com os nobres, resolve conversar com a plebe. Herodes mandou construir na frente do palácio dele uma antessala. E todas as quartas-feiras, às 2 da tarde, a tradição diz que ele abria a porta dessa antessala para receber os pobres que precisavam de algum tipo de benefício. E as pessoas faziam fila para estar ao lado de Herodes. Herodes se arrumava porque ele era muito narcisista, perguntava para as pessoas se ele estava bem, porque ele tinha que parecer para aqueles homens não um homem, mas um Deus. E as pessoas na fila, quando chegava a vez delas, Herodes dizia assim, o que a senhora precisa? E a mulher dizia, está faltando água lá no meu bairro. E Herodes batia suas mãos e dizia, cadê o nosso engenheiro aqui, chefe? Eu quero que construa um aqueduto e leve água para este bairro. E as pessoas gritavam, não é voz de homem, é voz de Deus. E ficavam todos felizes. Isso enchia o ego de Herodes. Outro dia, ele perguntava para alguém, o que o senhor precisa? Olha, eu preciso que lá no nosso bairro construa uma escola, porque nossos filhos não sabem ler nem escrever. E Herodes perguntava, cadê o secretário de educação? Construam lá uma escola rabínica. E o povo gritava, não é voz de homem, é voz de Deus. Até que um belo dia, naquela fila, cheio de homens e mulheres normais, com roupa de pano, aparece um magrelo. Cabelo desgrenhado, barba comprida, roupa feita do pelo de camelo. As pessoas olham para ele e acham, o que João está fazendo aqui? Herodes ainda não o conhecia, e nem a sua fama. E quando Herodes vai atender João, o que é que o senhor precisa, cidadão? João diz, não sou eu que preciso, é Israel que precisa. Israel precisa que você coloque a sua vida no altar, porque essa mulher que está do seu lado não é sua mulher, é mulher do seu irmão, e você dorme com ela. E João conta o pecado do rei. O rei deveria ter mandado matar João, e ele até tentou. Mas quando João apresentou a verdade, as pessoas começaram a gritar. Caiu um temor sobre Herodes. Os soldados não conseguiram tocar no Batista. Herodes saiu correndo do trono e entrou para dentro do seu palácio. Não conversou com mais ninguém, não dormiu mais depois disso. Na quarta-feira seguinte, antes dele entrar na sala, ele pergunta, o homem está aí? O magrelo está aí? Não, rei, nós já colocamos soldados, ele não entra mais no palácio. Diz a tradição que Herodes então manda abrir as portas, as pessoas fazem fila, só que a porta dele dava lá para o meio da rua. E lá no meio da rua, aleluia, ele só vê um homem gesticulando e pulando. E chama atenção e as pessoas dizem, o que aquele homem está dizendo? E a boca miúda vai vindo, um falando para o outro, até que aqui dentro todo mundo começa a dizer, Herodes, o homem lá na rua está dizendo que você é um adúltero, que Herodias não é sua mulher, ela é mulher do seu irmão. Acabou a paz de Herodes, ao ponto de Herodes proibir a entrada desse homem em Jerusalém. Na próxima quarta-feira ele pergunta, tem certeza que o homem não está na cidade? Rei, colocamos guarda para todos os lados, ele sumiu, ele não está mais na cidade. Então abra a porta do meu palácio. Quando abre a porta do palácio, não entra uma alma. A tradição diz que Herodes chamou os seus asseclas e disse, cadê o povo? E alguém diz para ele, rei, o povo está ali. Ali aonde? Numa igreja que abriram ali.
E abriram igreja onde? Lá na beira do Rio Jordão. E quem é o pastor? É o Batista que está lá. E por que o povo está lá? O senhor fechou a porta para ele, o profeta não vem aqui, o povo vai atrás do profeta lá na beira do rio. Está pegando aí o que Deus está falando com você ou não? Se os homens fecharem uma porta para você, Deus abrirá 10 outras portas, mas o povo sempre irá atrás do profeta. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Esse é o João Batista. Esse é o homem que está lá batizando 5.000 pessoas por dia. E o povo amava assistir o batismo dele. Pergunte por quê? As empregadas faziam questão de levar as patroas. Os empregados chamavam os seus fazendeiros. Vamos lá conhecer o meu pastor, porque, nossa, como Deus usa ele. E como havia um tempo de sequidão, todo mundo queria ver Deus usar. Aí quando João começava a pregar, apontava o dedo para aquelas mulheres ricas, para os homens ricos, dizia assim: raça de víboras. As empregadas diziam: fala Deus. O povo gosta do mal feito, né? Ela não tem coragem de falar para a patroa, mas o pastor dela tem. E João dizia: raça de víboras. O povo dizia: dá-lhe, João. E todo mundo para ele era cobra. Víbora é uma cobra, amém? Vamos imaginar o batismo? João dizendo: vem cá, sua caninana. Tibum, vai embora. E o povo: isso, João, e essa cobra? Essa aqui é uma cascavel. Tibum, vai embora. E essa outra? Essa aqui é uma urutu cruzeiro. Tibum, vai embora. E o povo gritava: esse é o nosso pastor. Até que um dia João estendeu a mão para chamar mais uma cobra, e a boca dele travou. E o povo disse: João, que cobra é essa? Ele disse: não é cobra. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis ali o Cordeiro de Deus, que veio nos salvar. E a Bíblia diz que João saiu das águas e foi até a ribanceira do rio para receber Jesus. E por onde ele passava, as pessoas diziam: que homem é esse que até João respeita? João escutou, e pela primeira vez ele mudou o sermão dele. Agora o Batista vai ficar pentecostal, porque ele vai dizer: eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Esse homem que vem aí, eu não sou apto nem para desatar as alpacas dos seus pés. Como eu disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, essa é a história. Por causa dessas singularidades, esse é o maior homem nascido entre mulheres. Razões: primeiro, Deus escolheu ele. Segundo, Deus o fez nascer. Terceiro, Deus deu nome a ele. Quarto, Deus escolheu a dieta dele. Quinto, Deus o vestiu. Sexto, Deus o escondeu no deserto. Sétimo, Deus o trouxe para pregar. Oito, Deus deu a ele autoridade sobre os homens e até sobre soldados. 9, Deus deu a ele autoridade para colocar o dedo no nariz do homem mais importante do seu povo, no seu tempo. 10, Deus deu a ele o poder de convencer as multidões a se arrepender dos seus pecados. Isso é ou não é razão suficiente para ele ser chamado do maior homem nascido entre mulheres? Sim ou não? Então, uma salva de palmas para o nosso irmão João Batista.